Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma live do DF Record. Hoje comigo, eu acho que é uma das pessoas mais procuradas desse congresso, está sendo uma das pessoas mais procuradas do Congresso Nacional, a deputada Flávia Arruda, presidente da Comissão Mista de Orçamento. Eu não acho, não, eu tenho certeza que é uma das pessoas mais procuradas hoje ali na esplanada dos ministérios. Olha, deputada, obrigada por ter aberto o espaço na sua agenda aqui na live do DF Record. A senhora é muito bem-vinda. Mas antes já de passar a palavra para a senhora, como é de costume, a live do DF Record sempre faz um briefing do nosso entrevistado, né? Porque todo jornalista que se presta tem que estudar o seu entrevistado, né? Flávia Arruda está no seu primeiro mandato de deputada federal, é formada em Educação Física e se formou também, agora é bacharel em Direito, e o que chama a atenção é que esse título acadêmico foi conquistado agora mesmo durante o mandato. Atrás desse rosto belo, jovem, né, de uma mulher estilosa, que é o que se fala nos corredores da Câmara dos Deputados, tem uma mulher de pulso, existe uma mulher, tem aí uma mulher de muito pulso firme, viu? E que tem aí um perfil técnico, uma mulher que trabalha bastante, é o que se fala, que é entre os colegas mesmo, entre os pares na Câmara dos Deputados. Flávia Arruda é esposa do ex-governador José Roberto Arruda, foi eleita, né, em 2018, já com esse espólio do ex-governador, mas de lá para cá tem mostrado que, na verdade, já se destacou em relação, já se desgarrou em relação a essa questão do espólio, porque ela mesma tem conquistado o seu espaço, não é à toa que foi eleita presidente da Comissão Mista de Orçamento. É a primeira mulher a presidir a comissão. Que feito, hein, deputada? Que desafio! Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mara. Obrigada pela apresentação. Conseguiu aí falar de uma forma muito especial esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, quero aqui cumprimentá-la, cumprimentar todos da TV Record e a todos os nossos telespectadores, tanto nas redes sociais quanto na televisão. Agora, deputada, como eu disse, na verdade, eu vou até inverter, eu ia começar com uma pergunta, mas eu vou até inverter e vou entrar mais primeiro já nessa questão da comissão mista, né, de orçamento, até mesmo para quem está acompanhando a gente entender a importância que e até mesmo a importância dessa posição da senhora, né? Uma conquista, o primeiro mandato, e isso só se conquista mesmo se destacando no trabalho na Câmara dos Deputados. É um desafio também, deputada? É um grande desafio? É um enorme desafio. Primeiro que eu sou a primeira mulher na história da Câmara a presidir essa comissão, então para mim é uma honra muito grande. Fui escolhida pelos líderes dos maiores blocos do Congresso Nacional, porque ela é uma comissão do Congresso, né, tanto Câmara quanto Senado, e apoiada maciçamente pelas mulheres que aqui estão, porque sabem que isso é fundamental para a gente num momento como esse, conquistando os espaços também que são nossos, de todas as mulheres, mas que a gente sabe das dificuldades, de toda a cultura que existe na sociedade, não é diferente no parlamento. Historicamente, são os homens que sempre ocuparam esses espaços, e agora a gente tem uma bancada de 77 mulheres e cada dia mais conquistando comissões importantes, relatorias importantes, e eu sei do tamanho do desafio que é presidir essa comissão, que ela simplesmente trata do orçamento do país inteiro, num ano de muita dificuldade que nós estamos passando mundialmente, mas também no país. A gente sabe dos desafios que são enormes, mas também como uma mulher representando muitas outras que lutam, e que eu tenho certeza que a partir daqui muitas outras estão conquistando outras comissões, e a gente vai estar dando um pontapé inicial para abrir espaço para muitas mulheres. Me sinto honrada, mas também sei do desafio e estou pronta, preparada para cumpri-lo, como tudo que a gente faz na vida, com maestria, com dedicação, com muita determinação
e sabendo da responsabilidade que a gente tem. Uhum. Eu fiz questão de fazer aquela abertura também, deputado, porque as pessoas elas têm essa coisa, não, mas é porque esposa do ex-governador José Roberto Arruda, mas o espólio é uma coisa, né, deputada, mas o trabalho é outra, né? Então, assim, eu fiz questão de falar isso por conta, exatamente como a senhora falou, foi uma conquista, e é uma conquista muito importante, né, porque é a primeira mulher à frente da comissão, que é uma comissão que vai definir aí o orçamento para 2021. Ontem, na entrevista que a senhora deu com o ministro Paulo Guedes, a senhora falou que a prioridade máxima, né, tem que ser a questão da vacinação. E a gente sabe que o Brasil está vivendo aí um problema em relação a essa questão das doses, das vacinas, porque a gente acabou entrando um pouco atrasado nessa questão da imunização. Como é que a senhora avalia? Porque assim, hoje a senhora é presidente da comissão que vai definir essa questão do orçamento. A presidente diz que a prioridade é a questão da vacinação e a gente ainda tem esse problema aí no meio do caminho. Como trabalhar isso, deputada? Bom, Mara, realmente ontem, na minha fala, tanto no meu discurso de posse como presidente da comissão, quanto na fala lá, junto com o ministro Paulo Guedes, eu fiz questão de falar com ele antes na reunião e depois na entrevista que demos na saída, que a prioridade zero do país tem que ser a vacina e a vacina. Então, o ano passado, nós aqui no Congresso aprovamos 2 bilhões de reais para ajudar na vacinação, nos insumos, na compra de vacinas, mas a gente sabe que isso é o começo. É fundamental que todos os poderes aí, tanto legislativo quanto executivo, se unam cada vez mais para que isso chegue mais rápido nas pessoas. Sabe aí que tem falta de insumo no mundo inteiro, mas também falta às vezes, um pouquinho de união dos estados com o próprio governo federal. A gente não pode deixar politizar em momento algum a vacina. Quem é dono, ninguém é dono de nada, o povo é que espera isso, a necessidade é da população e a gente precisa disso, primeiro, para salvar vidas, segundo, para as pessoas poderem retomar as suas vidas, né? Poderem voltar a trabalhar, poderem voltar a se confraternizar, conviver com as suas famílias, e com tudo isso é um efeito em cadeia, porque vacinando, as pessoas voltam a trabalhar, a economia volta a girar, a qualidade de vida melhora, e também temos aqui um ponto fundamental, que eu falei que a prioridade zero é a vacina, e nós estamos empenhados, tanto o Congresso quanto a Comissão de Orçamento, em tratar disso de forma urgente, célere, porque já era para a gente ter começado essa comissão no ano passado, mas por motivos políticos também ela não foi instalada, mas isso não vai atrapalhar o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar aqui. Ontem, por exemplo, no primeiro dia eu cheguei 7 da manhã, voltei para casa 2 da noite, 2 da madrugada, e não tenho nenhum problema, muito pelo contrário, vou estar aqui 24 horas para que essas pautas sejam realmente atendidas o mais urgente possível. Então, dentro da comissão de orçamento, as comissões temáticas e todos os membros vão discutir a forma que tem, e a gente tem como fazer isso, para que o governo federal tenha mais recursos e que esses recursos cheguem diretamente na compra das vacinas. Mas temos aí um outro ponto fundamental, Mara, que é a distribuição de renda. A gente não pode ter um país do tamanho do nosso, vivendo um momento de crise pandêmica, crise sanitária, uma crise social e uma crise econômica. Ter pessoas passando fome é inaceitável. Ninguém pode permitir nem aceitar e ficar de braços cruzados. Nós precisamos cuidar das pessoas. Tem que ser urgente o mecanismo correto, se é uma volta de um auxílio, se é no orçamento,
Isso vai ser discutido dentro da comissão de orçamento, mas é urgente a distribuição de renda. Se é de forma da retomada do auxílio emergencial, se é a ampliação de projetos que já existem, isso é o de menos. O mais importante é saber que é urgente e que disso a gente tem que tratar. E, em terceiro lugar, e não menos importante, a retomada da economia, que é a geração de empregos e a retomada da economia do país. Mas esses 3 pontos formam um tripé, nesse momento, fundamental. Sem a vacina, a gente não consegue retomar a economia. Sem a vacina, as pessoas sem saúde, não adianta a gente tratar de outro tema. As pessoas passando fome, você também não tem como retomar emprego. Então, é um tripé que tem que trabalhar junto como prioridade, mas eu diria que a prioridade 0 é a vacinação. E o Congresso Nacional está debruçado nisso, à disposição, tem muitas pessoas aqui preparadas, temos à frente da BID, que trata disso, temos comissões tratando disso, então o Congresso está à disposição e a Comissão de Orçamento trabalhando para que isso chegue o mais rápido possível nas pessoas. Aproveitando essa resposta, deputada, aí a gente entra também na questão do novo auxílio emergencial, que o ministro já, né, até disse mesmo também para a senhora e para a imprensa que vai ter esse novo auxílio emergencial. E isso já entra agora nesse orçamento? O orçamento vai ter que prever já o pagamento desse novo auxílio emergencial? Mara, qualquer coisa que a gente discutir hoje ou falar seria leviano da minha parte ou da parte de qualquer um, porque a gente vai começar a discutir esse orçamento. O formato que ele será, se é por meio do orçamento atual, se é por meio de uma PEC, se é por meio de qual seja o mecanismo para isso, seria muito hipotético discutir. O que é fundamental da gente dizer é que ele tem que existir e ele vai existir. A forma, o formato é que ainda vai ser discutido. Mas é importante a gente lembrar e respeitar sempre o teto de gasto, a responsabilidade fiscal, porque não adianta a gente também endividar o país e hoje ter isso e o ano que vem ter que pagar um prejuízo ainda maior. Mas é fundamental e existem as ferramentas. O instrumento correto é que está sendo discutido nesse momento, mas tem que ser acelerado, porque as pessoas não podem mais esperar. Quem tem fome tem pressa, não tem? Essa é a coisa mais fundamental desse momento, concomitantemente com a vacina. Ao assumir a presidência, a senhora destacou, e a senhora também acabou também de falar, essa questão do diálogo. E é claro que a gente sabe que foi um ano difícil para todo mundo, para o país inteiro, né? E agora também, assim, estar à frente da comissão é também uma questão de diálogo, vai ter que ter muito diálogo para poder trabalhar com as bancadas, né, de cada federação. É um diálogo permanente, não só com as bancadas aqui do Congresso, mas também com o governo federal, com sociedade civil, mas principalmente esse diálogo com os parlamentares e o governo, os ministérios, os ministros, os técnicos, tem que ser um diálogo permanente. Nós precisamos estar o tempo todo em diálogo, buscando os consensos, buscando todas as alternativas para que o país saia dessa crise. Então, eu diria que hoje é fundamental, com outros membros, não só da comissão, mas das outras comissões, e dos 2 presidentes, tanto da Câmara e do Senado, têm feito isso de forma muito contundente e diária, esse diálogo permanente. Nós não estamos em momento de antecipar nenhuma disputa, nem de briga de ego, de vaidade, todo mundo tem que passar por isso e saber que o ponto fundamental, primordial, é o diálogo para que a população seja atendida nesse momento. Esse é o papel que nós, que estamos aqui, que temos vida pública, que temos mandato, ou que temos responsabilidade, temos que ter nesse momento.
Uhum. E para você que está acompanhando a live do DF Record, você não deixe de compartilhar e dar o seu like, porque quando você faz isso, o Instagram e o YouTube entendem que o assunto é relevante, o assunto é bastante relevante. Hoje a gente aqui está com a deputada Flávia Arruda, presidente da Comissão Mista de Orçamento, e essa questão do orçamento, as pessoas pensam que não, né, deputada, mas o orçamento é igual a questão do orçamento em casa, né? Toda hora a gente tem que fazer uns ajustes, e a senhora acha que dentro, né, desse ritmo que a senhora colocou para a gente, que está trabalhando ontem, foi para casa hoje 2h da madrugada, né? Virando noite, a senhora acha que qual é a previsão para que a gente, olha, o orçamento está pronto, vamos votar? Nós temos um cronograma aqui na comissão, que foi apresentado ontem, e o prazo é dia 23 de março, nós votarmos isso dentro da comissão de orçamento para que ele vá direto para o plenário numa sessão do Congresso já no dia seguinte. Então, o nosso prazo é dia 23 de março, está com esse orçamento já votado. Mas é importante isso que você falou, Mara, para as pessoas entenderem, porque, lógico, no dia a dia, quem está, cada um tem a sua atividade, cada um está ali, ninguém se prende a isso, e só quem está vivendo nesse momento, eu mesma, mesmo sendo parlamentar aqui, são tantos temas, mas é importante a gente falar o que é essa comissão mista de orçamento. Primeiro que desde da criação do parlamento grego, a peça fundamental para se discutir o papel do parlamento é o orçamento. Esse é o papel fundamental de um parlamento, discutir o orçamento. Por quê? Você fez uma analogia muito inteligente e muito simples de compreender. Pode ilustrar dessa forma para quem está nos assistindo. É igual a família. O pai e a mulher dona de casa. A gente tem ali um orçamento. E dentro daquele orçamento você tem que pagar as contas de casa, fazer compra, pagar a escola de criança, o uniforme. Tudo que você vai gerenciar dentro de uma casa está ali naquele orçamento. Você tem um orçamento de X e você pode gastar esse orçamento. E o que a gente vive hoje é exatamente isso. Nós temos despesas muito altas, nós temos contas muito altas, e num momento em que a gente precisa investir dinheiro em coisas que não são previstas normalmente, como a pandemia, tanto na saúde, quanto, como eu acabei de colocar, na transferência, na distribuição de renda, e quanto no estímulo, né, que a gente precisa dar ao trabalhador para sobreviver com seus empregos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, dentre vários outros temas. Dentro da comissão de orçamento, tem 16 áreas temáticas subdivididas, que vão desde saúde, educação, segurança. São 16 áreas. Economia, turismo, cultura, mulher, esporte, defesa civil. São 16 temas que cada um dos deputados, senadores, são relatores de onde dá para tirar, onde dá para colocar, e ao final de todo, o relator geral do orçamento, que é o senador Márcio Vittar, apresenta essa proposta e a gente leva ao plenário da comissão, que vota e aprova um texto em que consiga, dentro desse orçamento, atender todas essas áreas do país para se passar o ano de 2021. Então, eu diria que é uma engenharia, né, importante, tem que atender aí dezenas de áreas fundamentais para o governo, mas priorizando o que a população precisa nesse momento, que é saúde, vacinação, saúde pública, distribuição de renda e geração de emprego. Agora, deputada, saindo do orçamento para a questão da bancada, né, a bancada do DF no Congresso, a gente sabe que a senhora é a líder da bancada, também é um momento também assim, de
trabalhar bastante essa questão das emendas, como é que está essa questão do trabalho, porque a gente sabe que em 2020 se conseguiu muito, né, de destinação de emendas parlamentares para o Distrito Federal, que ajudou até mesmo em meio a essa questão da pandemia, né? Até mesmo o fundo, teve emenda para o Fundo Social, que foi uma emenda da senhora, a emenda para o Jornada Zero, para a questão da violência contra a mulher, né? Para poder amenizar isso. Como é que está agora a expectativa em relação a essa questão das emendas? Mara, com a instalação da Comissão Mista de Orçamento ontem, agora que abrem-se os prazos para apresentação de emendas. Muitas pessoas estavam falando, deputada, está passando da hora de destinar, mas só abre o sistema que a gente chama aqui dentro do Congresso para enviar, para poder destinar emenda a partir do momento que se instala a CMO. Então, com a instalação ontem, hoje, abrem-se os prazos para poder colocar aí em discussão para onde vão. E como coordenadora da bancada, eu estou marcando para a semana que vem uma reunião com toda a bancada do DF para a gente priorizar, para cada um indicar para onde quer colocar as suas emendas, para quais áreas vão ser colocadas. É importante a gente dizer que metade, e isso também as pessoas não sabem, porque ninguém tem obrigação de saber disso, obviamente, que a metade das emendas parlamentares, tanto as nossas emendas individuais, isso é, a emenda que cada parlamentar pode destinar, tanto quanto as emendas de bancada, que são todos os deputados e senadores juntos podem enviar, metade delas, 50%, é obrigatório para a saúde. Então, isso já facilita a gente a destinar essas emendas, esses recursos para o governo do Distrito Federal. Mas é fundamental que também os parlamentares possam fiscalizar para onde estão sendo colocados, como estão sendo executados esses recursos. No ano de 2000, a gente está tão perdido com esse ano de pandemia, 2020, né? Quase não sabe o que é. Mas no ano de 2020, 100% das emendas destinadas pela bancada do DF foram empenhadas. Então, nós tivemos fizemos ali diariamente a equipe que trabalha comigo no gabinete, a equipe dos outros deputados e senadores, fizemos um empenho esforçado junto com o GDF, 100% das emendas foram empenhadas. Tiveram aí emendas para infraestrutura, para saúde, para segurança, para educação, para cultura, muitas emendas, 250 milhões de reais só da bancada do DF e mais 250 milhões aí de emendas dos parlamentares individuais. Então, é um dinheiro significativo, importante, e que a gente tem trabalhado junto com o GDF, a implementação desses recursos. A partir de agora, nós vamos discutir para onde serão destinadas essas emendas de bancada, para obras estruturantes, além dos 50% que eu estou dizendo que são obrigatórios para a saúde. Obras estruturantes, reformas de escola, na assistência social, tudo isso agora vai ser definido entre a bancada nos próximos dias. A gente sabe que essas emendas, Mara, muitas das vezes, às vezes a gente acha que precisa de um número enorme, precisa de muito recurso. Não, tem coisas que, como você mesmo disse, da Jornada Zero, uma emenda, uma pequena parcela de uma emenda individual que eu destinei, faz uma diferença enorme num projeto que é aí de sucesso e atende milhares de mulheres que são vítimas de violência. Então, é uma rede de apoio, e assim como muitos outros, né? Colocamos na construção de escolas, na reforma de escolas, na assistência social, que é um projeto de lei meu, que foi sancionado ano passado pelo presidente da República, retomando 1,5 bilhão do Fundo da Assistência Social para retomar para os estados e municípios, podendo assim comprar desde cesta básica até mesmo na contratação de pessoal para os CRAs, CREAs. Então, são coisas que a gente precisa diariamente pensar, e eu falo aqui como mulher, como mãe, que a gente tem um olhar muito atento a tudo isso. A mulher tem muita sensibilidade para isso. Hoje eu recebi aqui
uma grande mulher também, que a gente tratou disso falando do olhar atento da mulher. O homem é muito focado, nós não estamos fazendo comparações aqui nesse momento, nós estamos falando das qualidades de cada um. E a mulher tem esse olhar muito atento e fraternal. A mulher consegue ver, eu costumo dizer que sem fazer nenhum tipo de comentário, a mulher consegue olhar o que está acontecendo dentro de casa. Às vezes na cozinha, porque as coisas estão prontas, com os filhos que estão lá tomando banho, ou um que vai cair, ou o trabalho, você está despachando. Então a mulher tem essa função multitarefas e a gente consegue ter um olhar amplo de tudo isso, do impacto que isso vai ter na vida das pessoas. Costumo dizer que dessa pauta que eu trato diariamente, presido a Comissão do Combate à Violência contra a Mulher aqui no Congresso, que quando a gente cuida da mulher, a gente... porque a mulher, ela é a mãe, ela é a esposa, ela é a filha, ela é o núcleo da família. Então, quando você está cuidando da mulher, você está cuidando da família como a gente precisa ter esse olhar muito atento a essas políticas públicas, claro, de forma geral, ampla, mas também no detalhe, no dia a dia, que vai realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Aproveitando a resposta da senhora, deputada, quem acompanha o seu trabalho percebe justamente essa pauta, né? Essa pauta em relação à mulher, ela está nos seus discursos, né? Assim, em plenário, a gente percebe esse trabalho, a gente percebe em relação a essa questão dos projetos. A gente vive esse momento aí de pandemia. Felizmente, no Distrito Federal, houve uma queda do feminicídio, mas é claro que o ideal seria zerar, né? Que a gente não tivesse nada. Mas, felizmente, graças a Deus, mesmo em meio à pandemia, a gente teve uma queda de feminicídio em 2020 em relação a 2019. Para 2021, porque assim, eu posso até chamar a senhora de uma ativista, né? Assim, justiça seja feita, que realmente a senhora é uma das mulheres no Congresso Nacional que, né, levanta essa bandeira de defesa da mulher, né, contra a violência doméstica. E para 2021, há projetos, políticas públicas para a gente poder aí minimizar, diminuir ainda mais esse número, né, de violência contra a mulher, não só aqui no DF, mas também, né, em todo o país. Mara, eu costumo dizer o seguinte: a gente tem que fortalecer as políticas públicas que já existem. Nós precisamos aprimorar algumas existentes. A gente sabe que a Lei Maria da Penha é a lei mais ampla e mais reconhecida mundialmente na proteção à mulher, mas é lógico que tudo ainda tem falhas. A gente sabe que tem coisas para serem ajustadas. Na medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai vendo a necessidade de ajustes. Agora, precisamos fortalecer as políticas públicas que já existem, com recursos, com melhoria no atendimento, com aprimoramento do que pode ser melhorado, modificar aquilo que não está dando certo. Mas o fundamental é que sociedade civil, poder público, todos possam trabalhar juntos. A gente tem tantos programas que a sociedade civil, ONGs, várias pessoas trabalham no dia a dia com isso e que dão super certo. A gente não precisa inventar a roda, a gente precisa fazer com que ela gire. A gente não pode permitir que nenhuma mulher seja vítima de violência e a gente fique calado. Eu estimulo muito isso, eu trabalho muito isso, mesmo dentro da minha casa. Tenho 2 filhas e a minha filha mais velha já é uma grande... Você falou uma palavra que isso não nos rotula de forma alguma, nos honra, uma grande ativista nessa causa das mulheres, sem ir para um lado ou para o outro. Isso não é ideologia, isso é realmente defender a mulher, que, como eu falei agora há pouco, é defender a família, é defender todo mundo, é o núcleo de uma família. Então, eu tenho lá dentro de casa mesmo um exemplo do que me vê falando diariamente, do tanto que eu dou, que eu sou enfática nessas defesas, mas a gente sabe que a gente, infelizmente, não salva a vida só com discurso. Então, a gente precisa colocar em prática as políticas públicas que funcionam, ampliá-las
aperfeiçoar e estimular todas as... É uma rede, a gente precisa criar uma rede de apoio, protocolo de atendimento. É fundamental que a gente saiba que no Brasil inteiro são poucas delegacias especializadas da mulher. E a gente não adianta achar que a gente vai conseguir criar isso do dia para a noite. Tem tantos municípios pequenos que sequer delegacia tem. Então, o que a gente pode fazer? Com que essas delegacias ou os núcleos de atendimento tenham um setor especializado, que acolha a mulher, que receba a mulher, porque aquela mulher precisa chegar ali. A mulher que já chega nesse momento, ela já foi vítima, ela já teve o seu direito violado. Ela precisa, no mínimo, de um acolhimento, que ela sinta ali, que ali é o lugar que ela tem, que ela pode ir. A gente cansa de ver relatos de mulheres que não conseguiram atendimento, mas às vezes por falta de estrutura, ou de mesmo saber como lidar com o problema. Então, os problemas são inúmeros e a gente tem que combatê-los diariamente. Não tem uma receita de bolo que você diga, coloque, adicione isso, mas isso que vai dar certo. É uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente, algo que cada dia que a gente enfrenta um novo desafio, mas o importante é falar disso o tempo todo. A gente não pode ficar calado. Eu acho que o primeiro ponto é falar. Existe violência em todos os lugares. Existe a violência física, psicológica, patrimonial. Existe violência política. E muitas vezes violência política de mulheres contra mulheres. Então a gente tem que tratar disso como um todo. Temos que tratar disso falando, combatendo e sem cansar. Não vamos parar. E essa é a minha missão aqui, que eu tenho para mim mesma. Hoje como deputada, mas amanhã, em qualquer lugar que eu esteja, dentro da minha própria casa, com as minhas amigas, é falar disso o tempo todo. Não podemos aceitar que uma mulher seja vítima de violência de nenhum tipo. E a hora que a gente acabar com essa cultura machista, que ainda existe arraigada na sociedade, trabalhar isso, a gente vai poder tratar disso, dizer, não existe mais feminicídio no país. Porque o número diminuir é uma coisa, mas a gente precisa erradicar. Queremos chegar aqui o dia de dizer, não existe mais isso na nossa sociedade. A mulher é tratada como todo mundo deve ser tratado, com igualdade. E, deputada, aproveitando, né, em relação ao Distrito Federal, a gente percebe também essa proximidade da senhora com o Palácio do Buriti. Independentemente, como a senhora falou, né, independentemente, né, de ideologia, de partido, na análise da senhora, é isso mesmo? Assim, o deputado, né, o federal, ele tem que estar presente, ele tem que estar por dentro do que está acontecendo na sua federação, na sua unidade ali? Sem dúvida nenhuma, Mara. Nós fomos eleitos, todos nós, porque o povo acredita e espera da gente alguma coisa, né? Cada um tem a sua necessidade. Nós não podemos viver dentro de uma bolha aqui dentro do Congresso Nacional. E eu sempre falei isso. A pandemia limitou um pouco mais a gente de poder sair, ir e vir. Mas eu sou uma parlamentar que ando muito na cidade. Eu não deixo de estar com as pessoas, eu não deixo de ouvir as pessoas. Muitas vezes as pessoas têm necessidade da proximidade. E isso todos nós temos que fazer. E, claro, junto com o governo do Distrito Federal, temos que trabalhar junto. Essa coisa de você não concordar com alguma coisa, você discordar de formas de pensar ou de agir, é um direito de todos nós. Eu tenho os meus, o governador tem o dele, os outros parlamentares. Eu não preciso pensar nem igual a quem eu gerei, as minhas filhas pensam diferente de mim. Nós precisamos respeitar as diferenças, mas trabalhar nos consensos e nas convergências. E o que são as convergências dos parlamentares com o governo? A população da cidade, a população de Brasília. Então, em tudo que a gente puder estar junto, em tudo que a gente puder trabalhar, eu respeito muito o governador, ele tem feito um trabalho à frente da cidade com muito pulso. Vou me dedicar sempre a tudo que precisar de mim, que seja em benefício da população. Acho que é esse o papel que nós todos temos que fazer. A gente não tem que estar aqui, ninguém elegeu a gente para ficar brigando com outra pessoa. Eu vou eleger
a Mara porque eu sei que ela vai brigar com a vizinha dela. Não é para isso que as pessoas não estão precisando disso. As pessoas estão precisando de pessoas que cuidem delas. Que de alguma forma chegue na casa dela. O pão e o leite, a assistência médica, a escola de qualidade, que o buraco da rua dela possa ser tampado. Tanta coisa que a gente tem para fazer que a gente não pode perder tempo com disputas nem com picuinhas. Temos que unir no que converge, que é ajudar a população. Agora vamos lá a outro assunto que todo mundo quer saber. Presidente regional do PL, está no primeiro mandato como deputada federal, chegou com o espólio do ex-governador José Roberto Arruda, mas já se destacou dele, né? Já conquistou com o seu trabalho, já conquistou o próprio nome, Flávia Arruda, hoje presidente da Comissão Mista de Orçamento, e tem ganhado aí também destaque de fala entre os colegas, né? Eu andei ouvindo alguns colegas da senhora aqui no Distrito Federal, aqui no DF. E aí, na semana passada, eu perguntei, e a deputada Flávia Arruda? E aí o deputado virou para mim e falou assim, olha, ali tem pulso firme, viu? Ali vai longe. Eu falei, Você sabe que jornalista investiga mesmo, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, as pretensões, futuro político. Aí você fala, nossa, Mara, ainda estamos, né, só com 2 anos de mandato, mas sabe que jornalista é atrevido, né, deputada? Mas essa curiosidade é natural, não é só sua, é natural. Ô, Mara, deixa eu te dizer, a gente está, eu vou ser muito sincera com você em relação a tudo que eu já disse, mas a gente está num ano tão difícil, nós estamos vivendo um momento crítico no país, na cidade, então eu acho que não é hora da gente pensar o que nós vamos fazer o ano que vem, que cargo nós vamos disputar, quem estará onde. A gente tem que focar no problema real que nós temos hoje. E o problema real que nós temos hoje é salvar a vida das pessoas, é dar dignidade às pessoas, devolver os empregos, colocar alimento na mesa dessas pessoas. 2022, o futuro dirá, nós vamos lá para frente pensar junto com todos o que temos que fazer, mas o que a gente tem que pensar hoje, eu não tenho nem como te dizer, porque a prioridade minha nesse momento é focar no que a gente tem de fundamental, que é resolver os problemas que cabem a nós ajudar e a população precisa da gente. Deputada, a gente chegou já no final da live, passa rápido, né? Mas antes da gente encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse sua mensagem para o morador do Distrito Federal, né? Que também, assim como o morador do Rio de Janeiro, São Paulo, está passando por essa pandemia, todos nós estamos passando por essa pandemia e todos nós queremos assim, essa questão da vacinação. A senhora foi uma das que disse que é prioridade 0 a questão da vacinação. Então, eu gostaria que a senhora deixasse essa mensagem para esse morador, né, do Distrito Federal, já que a senhora nos representa. Mara, primeiro quero agradecer a oportunidade e falar diretamente com o nosso telespectador, com o morador do Distrito Federal, que o momento que nós estamos vivendo é difícil, eu sei da dificuldade, para cada um de uma forma, a gente sabe que cada um sabe onde aperta o calo, mas a nossa dificuldade maior hoje é a pandemia, a nossa maior dificuldade é combater o vírus e nós estamos trabalhando para isso. Vamos ter fé, foco, esperança, que tudo isso vai passar e nós estamos trabalhando dioturnamente. Eu tenho dedicado toda a minha vida, o meu mandato, o meu tempo, mesmo sabendo que a gente deixa de lado as pessoas que precisam da gente dentro da nossa casa, mas é por uma causa nobre, é por uma causa urgente, necessária. Vamos manter a fé, a esperança, juntos nós vamos trabalhar e nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa juntos, fortalecidos, com todos com saúde, saúde na sua família, saúde na família do vizinho, do próximo, podendo se abraçar, podendo sair para trabalhar.
Vamos ter esperança, com muita fé, muito trabalho, que nós vamos ter dias melhores em breve. Amém. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui na live do DF Record. As portas estão abertas. Obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que está bem concorrida, viu? A senhora é muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos os amigos da Record e todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanharam, tanto em rede social quanto na TV. E teremos muitas outras pela frente. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, deputada. E para você que acompanhou a live do DF Record, muito obrigada. Na próxima semana tem mais. Tchau, tchau. Tchau, deputada. Obrigada. Tchau, tchau. Um bom fim de semana.